Salomão, o homem mais rico que já existiu. Autor: Stephen Scott. Prefácio: por Dr. Gary Smalley. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Stephen Scott em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Stephen estava um pouco desanimado na época. Acabara de perder o 6º emprego desde que se formara na faculdade, 4 anos antes. Parecia que, por mais que se esforçasse, não conseguia manter um emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao rezar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Stephen: o que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes? Ele respondeu com sarcasmo: conta outra. Acredite em mim, eu disse. Garanto que, se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será mais importante do que todos os seus futuros chefes. E aposto que em 5 anos ficará milionário. Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro dos Provérbios da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos no último dia dos meses que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que em 2 anos você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava que o saber que Stephen iria extrair dos provérbios mudaria sua vida. O que não sabia é que ele usaria a mesma sabedoria para mudar a minha. Stephen aceitou meu desafio e começou a ler um capítulo dos provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio e, juntos, montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Stephen se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo, mas este não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem um negócio, Stephen me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamentos. Eu nunca tinha escrito um livro na vida e havia 10 anos pedia a Deus pela oportunidade de escrever um exatamente sobre esse assunto, casamentos. E lá estava Stephen me pedindo para escrever 2, um para homens e outro para mulheres. Juntos, escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse. E ela precisa saber que se tornaram best-sellers e foram publicados em vários países. Stephen Scott não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão.